Olá, internautas da Jovem Pan Online, seja muito bem-vindo aqui ao Espaço Online, que mais uma vez vai falar de saúde. Você provavelmente já ouviu falar inúmeras vezes na sua vida a respeito da importância do check-up, ainda mais nessa época, no verão, onde as pessoas estão mais propensas a iniciar uma atividade física ou mesmo a procurar uma academia. A necessidade do check-up é muito importante. Hoje nós vamos falar sobre o check-up, vamos também conhecer alguns detalhes a respeito desses procedimentos. Quem está aqui conosco e vai nos dar maiores informações sobre este assunto é justamente o cardiologista Heron Rached. Ele que é coordenador do Serviço de Cardiologia e Pneumologia do Hospital Bandeirantes aqui de São Paulo. Doutor Heron, muito obrigada pela presença. Mais uma vez, boa tarde. Mais uma vez, boa tarde. Obrigado, Luciana. É um prazer estar aqui mais uma vez com você. Lembrando que se você tiver alguma pergunta, quiser fazer algum esclarecimento a respeito deste assunto, você tem as nossas redes sociais que estão abertas aí, aptas a receber a sua pergunta ou o seu comentário. Você bem sabe, temos aí o Facebook, que vai aparecer aí no seu monitor, e também o Twitter, que estão aptos a receber as suas perguntas. Doutor, para a gente iniciar a nossa conversa, nós fomos às ruas, perguntamos às pessoas se elas sabiam, se elas faziam um check-up com bastante frequência. Vamos acompanhar as respostas, daqui a pouco o senhor comenta. Faço. Regularmente de um em um ano. Faço desde os meus 37 anos de idade. Quando eu tive anualmente, praticamente um ano a cada 6 meses, né? Porque desde que eu tive um técnico em futebol, a partir dos 37 anos, ele que me orientou a fazer esse tipo de situação. E até o presente momento a gente não pode reclamar, não. Não faço não. Eu acho que é o incômodo, né, do brasileiro. Ele não é acostumado a fazer os exames periodicamente que são assim até para a própria saúde, né, fazer bem para a saúde, mas infelizmente o brasileiro tem essa mania de só ir atrás dos médicos quando está doente, não a prevenção. Doutor, essas respostas, elas mostram muito do que o brasileiro acaba adotando no seu comportamento, né? Uns acabam frequentando com um certo tempo correto mesmo o médico, outros acabam deixando de lado realmente, né? Verdade, é bem o perfil do brasileiro que nós acabamos de ver. Mas assim, o que de fato é recomendado é que toda a população acima de 20 anos, ela realize um check-up cardiovascular. Esse check-up deverá ser anual. Além de, na população feminina, a ida ao ginecologista, que é muito importante, e a masculina, a ida ao urologista. Uma atenção especial, Luciana, nós temos de ter com a população que tem história familiar de doença de coração. História de morte súbita precoce. Essa população, ela precisa procurar o cardiologista mais cedo que os 20 anos. Então, para a população em geral, nós recomendamos a partir dos 20 anos, e para aquela população em que há história familiar de doença de coração, o quanto antes procurar o cardiologista. Doutor, muitas pessoas têm curiosidade porque acham que outras especialidades também estão envolvidas num check-up médico, mas na verdade, qual seria a especialidade mais importante, então, quando se fala em check-up? São as 3 que nós citamos: a cardiologia, a ginecologia e a urologia. A cardiologia por quê? O Brasil, o último dado que nós temos do DataSUS, ele aponta para 330 mil mortes ano atribuída à doença cardiovascular. Então, isso leva a crer que o check-up poderia descobrir precocemente, principalmente quadros de hipertensão, quadros de insuficiência coronária, e nós iniciarmos o quanto antes o tratamento dessa população. Doutor, além, é claro, desse acompanhamento com o cardiologista, alguns exames são muito solicitados, né, quando se fala em check-up. Quais seriam os principais exames nas quais o próprio médico se baseia para poder dar um diagnóstico para esse paciente? A avaliação laboratorial, ela é mandatória, compondo de hemograma, glicose, que é o estudo do nível de açúcar no sangue, dosagem de colesterol, fração boa, fração ruim de colesterol, triglicérides, função renal e urina. Basicamente, esses exames eles formam a solicitação laboratorial. O eletrocardiograma também faz parte do check-up inicial, e na proporção que foi incorporando aos dados do paciente presença de doença, alteração de eletro, alteração de perfil lipídico ou de glicose, daí nós vamos acrescentando outros exames para complementarmos as informações.
Doutor, nós temos também algumas imagens a respeito de um check-up comum, né, que você vai poder acompanhar. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens, inclusive, para que você possa também ter um pouco de ver. É importante também você poder acompanhar visualmente como é que é esse procedimento. Agora, doutor, a partir da detecção de alguma variação estranha nesses exames, automaticamente esse paciente já é encaminhado para um especialista? Em geral, sim. Dependendo da doença, por exemplo, a hipertensão, o clínico generalista, ele está habilitado a tratar a hipertensão também. Mas, em geral, eles são encaminhados, esses pacientes, ao cardiologista. E daí nós daremos o segmento que for necessário, seja ele para transtornos de colesterol, triglicérides, glicose, hipertensão, doença coronária, enfim, aquilo que for necessário. Agora, doutor, o senhor comentou que esses exames são recomendados a partir dos 20 anos. E caso não tenha histórico familiar, a criança, no caso, não precisa ser submetida a um check-up? Nós temos um estudo na literatura chamado Estudo Pluto, em que ele faz um levantamento de uma população de crianças portadoras de colesterol alto. E esse estudo deve ter 2 ou 3 anos de publicação, e já aponta a necessidade para aquela população que tem distúrbio no colesterol, a necessidade de tratamento com dieta e medicamento a partir dos 8 anos de idade. Dos 8 anos? Exato. Então, se você tem história familiar de alteração de colesterol, se você tem história familiar de diabetes, antes dos 8 anos de idade, precisa fazer um perfil, precisa fazer um exame laboratorial para detectar se você também é portador dessa alteração. Então isso já está fazendo com que a rotina do próprio pediatra acabe mudando. Então, hoje nós comumente vemos em nosso consultório os pacientes encaminhados pelo pediatra com 8, 10 anos de idade já para tratamento de colesterol. Muitos pediatras já tratam colesterol mesmo sem encaminhar o cardiologista. Eles já estão aptos a isso. No caso desse colesterol infantil, está muito ligado à hereditariedade ou também é função da má alimentação, do sedentarismo, doutor? Falar em sedentarismo numa criança de 8 anos soa um pouco estranho. Muitos acabam ficando muito presos, né, aos jogos, ao videogame. Essa seria a abordagem. Mas, por exemplo, aquela criança que nós tínhamos há 20 anos atrás, que corria, fazia atividade física e tal, é um perfil que está mudando. Hoje nós temos as crianças que passam um dia no videogame, no PS, nos jogos eletrônicos e consumindo batatinhas fritas, aqueles alimentos industrializados que elevam sim o nível de colesterol. Mas assim, o colesterol ele não é só resultado daquilo que você come, é também resultado de uma informação genética que você tem para a produção. Então, muitas vezes, o alinhamento, ou seja, a adequação da dieta, só não é suficiente para nós conseguirmos os níveis necessários de colesterol. Muitas vezes nós temos de agir na dieta, na atividade física e complementar com o uso de medicamentos. Hoje nós estamos conversando aqui na Jovem Pan Online com o Dr. Heron Rached, ele que é cardiologista e coordenador do Serviço de Cardiologia e Pneumologia do Hospital Bandeirantes, aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a instituição, você pode consultar este site que aparece aí no seu monitor, o www.hospitalbandeirantes.com.br. No próximo bloco a gente volta a conversar com o nosso convidado a respeito deste assunto. Fique conosco até já.